Goleiros: Alisson do Liverpool, Ederson, Manchester City, Lucas Perry, Botafogo. Laterais: Emerson, Tottenham, Carlos Augusto, Inter de Milão, Renan Lodge, Olympique de Marseille. Zagueiros: Bremer, Juventus, Gabriel Magalhães, Arsenal, Marquinhos, PSG e Nino, Fluminense. Meio-campistas: André, Fluminense, Bruno Guimarães, Newcastle, Douglas Luiz, Aston Villa, Joelinton, Newcastle, Rafael Veiga, Palmeiras e Rodrigo, Real Madrid. Atacantes: Endrick, Palmeiras, Gabriel Jesus, Arsenal, Gabriel Martinelli, Arsenal, João Pedro, Brighton, Paulinho, Atlético Mineiro, PP, Porto, Rafinha, Barcelona e Vinícius Júnior, Real Madrid. Bom, tá aí a lista. Se a gente puder já emendar direto com a entrevista coletiva, aqui nós estamos prontos. Podemos começar então, Rodrigo? Vamos lá, Eric. Vamos lá. Eric Faria, TV Globo, Sport TV. Estou aqui, ó, Fernando. Aqui, ó. Tua esquerda. Vai lá, Eric. Bom, tudo bem? Boa tarde. Parabéns aí, Marquinhos e todo mundo da comissão técnica, Wagner, Dudu, Fernando, pelo título. Fernando, muitas novidades no ataque, né? Assim, vários nomes, talvez seja a sua lista com mais novidades e destacar principalmente a chegada do Endrick, um menino muito novo, já alcançando a seleção principal. Eu queria que você falasse dessas mudanças todas, principalmente no setor ofensivo, por que você resolveu dar tantas boas oportunidades para a molecada. Obrigado. Primeiramente, obrigado. E no caso do Endrick, especificamente, é um jogador que tem potencial para ser um daqueles grandes talentos. A gente não sabe se isso vai se confirmar ou não. A convocação não é uma pressão, é um prêmio e também uma visão aí de futuro do que esse garoto pode ser. O menino nascido em 2006, conseguir produzir o que ele produz há muito tempo, me chama muita atenção. E nesse momento específico da convocação, ele vive o seu melhor momento jogando contra as grandes equipes aqui do Brasil e conseguindo se sobressair. Então a convocação do Endrick e de mais alguns, ela aponta um pouco do que pode ser o futuro. Esse apontamento não quer dizer que é uma confirmação. A confirmação só vai vir com o tempo e depende de muitos fatores para que haja essa consolidação desses nomes para frente. Diniz, aqui na sua frente, Pedro Ivo, ESPN, tudo bem? Pedrão. O Eric já fez uma pergunta sobre quem está na lista. Eu queria te fazer uma pergunta sobre quem você gostaria que estivesse na sua primeira e acabou sendo sacado ali minutos antes por conta de uma investigação na Inglaterra, que é o Paquetá. A investigação não andou. A gente não conseguiu identificar nenhum provas, acompanhando o noticiário, a coisa meio que está travada. Ele voltou a ser debatido em uma pré-lista sua, você está pensando nele, já é a sua terceira convocação, você já está indo para 6 jogos sem ele. Você está pensando? E só uma duvidazinha minha, foram 3 laterais apenas. Por que não 4, você 3, ou se teria algum motivo específico? Dos laterais que a gente achou que tinha que ser convocado nesse momento, são esses 3, e a gente tem outras formas de atuar e de montar o time taticamente que alguém possa ocupar aquele lado direito. Então, assim, a coerência foi daquilo que eu acho que pode ter mais sucesso para esses 2 desafios que a gente tem. Em relação ao Paquetá, ele é um jogador que eu considero um dos melhores dessa geração e eu teria muito gosto em convocá-lo e provavelmente ele teria grande chance de brigar pela titularidade, que é um jogador que eu admiro muito. A investigação para a gente, ela está no mesmo cenário, pelo menos o que chegou para a gente até agora, que está no mesmo ponto. Ela não foi encerrada, então não teve nenhum fato novo, porque se eu convoco, provavelmente vocês vão me indagar por que você convocou e por que não convocou antes. Porque, por enquanto, está pedindo mais tempo para investigar. Obviamente que se esse tempo se estender mais, a próxima convocação nossa é daqui 4 meses. E aí já acho que seria tempo suficiente para chegar a alguma coisa com a competência que quem está investigando tem que ter. Então, eu não convoquei para manter um discurso coerente e ético com aquilo que eu fiz há 3 meses atrás, quando eu não trouxe. Mas a vontade, tecnicamente, de trazê-lo, ela é sempre muito grande em mim. Bom, antes da
A próxima pergunta, eu queria registrar aqui, pessoal, a presença do Ramon, que acabou de ser campeão pan-americano, medalha de ouro, uma conquista incrível para o Brasil. Meus parabéns, Ramon, a você, comissão técnica. Parabéns. Em nome do presidente que me pediu aqui que não deixasse de dar esse recado. A gente está muito feliz e orgulhoso. Diniz, o Wellington Campos, da Rádio Itatiaia. Eu queria que você falasse do Paulinho, né, que hoje é considerado até o rei da nova arena do Atlético, um jogador que passou pelas seleções de base, mais um nesse mesmo caminho do Hendrick, dessa juventude chegando para o ataque da seleção brasileira. Obrigado. Sim, o Paulinho é um jogador que eu gosto muito, desde sua carreira no Vasco, depois na Alemanha, e o retorno dele para o Atlético Mineiro. Vive um momento bastante especial, está despontando aí também na artilharia do Campeonato Brasileiro, e tem uma maneira de jogar que eu acredito que se encaixa muito com a minha ideia de ver o jogo de futebol também. É um atacante que consegue jogar dos dois lados, consegue jogar atrás do 9 e também consegue jogar como um 9 de mobilidade. E tem muito comprometimento tático, isso a gente consegue enxergar sempre no Paulinho, além das suas qualidades físicas e técnicas. Diniz, aqui ó, na sua esquerda, Rodrigo do canal Vamos, aqui ó, cantinho, bem na esquerda. Me viu? Tá em pé aí. Você vem tendo sucesso jogando contra a Argentina, contra times argentinos, principalmente no Maracanã, que é o maior palco do futebol mundial, e você inclusive ganhou a Libertadores no último sábado contra um time argentino, defendendo um time brasileiro. Agora, no dia 21, você vai ter a oportunidade de treinar a seleção brasileira contra a seleção argentina no Maracanã. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse jogo e o que ele representa para você depois de tudo que você viveu nos últimos tempos e nesse final de semana. Depois do que eu vivi como treinador do Fluminense, não é uma coisa que eu misturo aqui. Eu acho que mais me motiva é poder disputar um clássico dessa envergadura, o maior clássico, um dos maiores clássicos do mundo, se não vai estar entre os maiores do mundo. Difícil falar qual é o maior do mundo, mas Brasil e Argentina é uma rivalidade histórica muito grande, e estou muito motivado para esse jogo e espero fazer jus junto com a equipe de proporcionar uma grande partida e trazer alegria para os brasileiros. Ô Diniz, boa tarde. Igor Siqueira do UOL. O quanto não ter o Neymar, né, chacoalha os seus planos para essa seleção, porque você estava trabalhando a curto prazo, né, um trabalho de imediato, com 1 ano de duração, e se é o Rodrigo, pelo que a gente está vendo na lista, que de fato vai herdar essa função ali, não sei se você vai fazer algum ajuste tático, mas desse papel de ser o cara ali mais centralizado para exercer esse trabalho que o Neymar vinha fazendo nessa seleção brasileira. Agora, só curiosidade, o PP você convoca pensando nele como lateral direito também? Só para a gente tirar a dúvida aqui. Ficar sem o Neymar é sempre muito ruim, é um prejuízo para o futebol brasileiro e para o futebol como um todo. Já falei mais de uma vez, trata-se de um gênio do futebol, um dos grandes jogadores da história. Essa é a minha opinião. A gente deseja uma recuperação muito breve para ele, que ele consiga ter sucesso e voltar mais forte, que a minha convicção, a minha crença é de que ele tem que escrever as páginas mais bonitas da história dele ainda. Não é essa lesão que apagou essa possibilidade. Pode ter deixado um pouco mais difícil, mas também, ao mesmo tempo, ele vai saber fazer disso força para ele voltar mais forte. O Rodrigo é, de fato, uma das possibilidades, porque se você reparar a maneira como o Rodrigo joga, embora ele marque pelo lado, ele jogou muito em aproximação com o Neymar. Então, o Rodrigo é um jogador que tem essa possibilidade, mas ainda não tem nada definido. Em relação ao PP, ele poderia, no momento, usá-lo ali, mas ele não vem, em princípio, para ele ser um jogador que veio para jogar na lateral direita. Ele veio como atacante, mas ele é um jogador que tem mobilidade e capacidade e adaptabilidade para fazer essa função, porque já fez algo parecido em algumas ocasiões no Porto. E é outro jogador também que, assim como o Paulinho, que consegue jogar em várias posições. Kiomi. Diniz aqui. Mais uma vez, parabéns, campeão. Obrigado. Libertadores. Kiomi Nakamura, TV do Japão e Genius.
não só Libertadores, mas na conquista grande, o que você ganha além de taça e pelo caminho de conquista, o que é mais importante além de esquema tático, técnica de jogadores? Eu acho que quando a conquista é sempre muito importante, todo mundo trabalha para conquistar os campeonatos, as grandes taças. O que eu aproveito nesses momentos é para falar aquilo que eu defendo durante uma vida inteira, que o Boca Juniors não é um fracassado porque perdeu, e se o Fluminense tivesse perdido, eu também não ia me considerar um fracassado, embora muita gente da imprensa, porque vocês sabem que é assim que funciona, e mais as mídias sociais, iam achar um monte de defeito e tentar colocar aquele rótulo de fracassado em quem perde. A gente tem essa cultura que eu luto para que ela mude, pelo menos a minha contribuição eu procuro dar, que a gente tem que apontar o dedo para quem trabalha direito, com honestidade, com integridade, com ética, e não quem ganha uma taça, uma Libertadores ou, quiçá, um campeonato do mundo. Isso não quer dizer que a pessoa é melhor que as outras, quer dizer que ela ganhou naquele momento. Nem sempre o melhor ganha, nem sempre aquele que faz o melhor trabalho sai com a taça. E muitos trabalhos, mas muitos, inúmeros trabalhos, eles são desvalorizados de maneira muito injusta e cruel. A gente vive numa sociedade que premia o dinheiro e premia só o primeiro colocado. Então eu garanto a vocês que se a gente não tivesse vencido a Taça Libertadores, hoje a gente estaria lá remando, procurando achar onde tem os problemas para poder melhorar e evoluir. E essa tem sido a minha vida, a maneira que eu vivo e a maneira que eu vou continuar vivendo, e é do jeito que eu quero morrer e quero que os meus filhos sejam assim. Que eles procurem ser bons amigos, bons filhos. Quando entrar nas suas coisas competitivas, que eles façam o melhor para vencer, mas que eles nunca deixem de ser bons, que isso é uma coisa que a gente controla, ser bom. Então, sugiro que a gente passe a admirar mais quem é bom do que aquele que ganha. Isso faria um bem enorme para todo mundo. Boa tarde, Diniz. Aqui à sua esquerda, mais ao fundo, Danilo, Correio Brasiliense. Esses 2 jogos dessa data FIFA, eles possivelmente vão ser os seus últimos na seleção nas eliminatórias, depois só em setembro de 2024. Eu queria te perguntar se o desempenho em pontos até o momento está dentro do esperado, do que você esperava para passar o bastão, e se, de alguma forma, esses jogos contra a Colômbia e a Argentina te trazem algum tipo de pressão, pensando em deixar a seleção nas cabeças para o próximo treinador, que pode ser o Ancelotti ou quem quer que seja. Obrigado. Eu não sinto mais pressão ou menos pressão por conta que a gente teve, é o que eu acabei de falar. A gente, quando perde por Uruguai, a gente tem muita coisa para aprender, mas é o mesmo time praticamente que ganhou de 5 da Bolívia, que a gente não pode desmerecer, e ganhou do Uruguai fora. Então, quando a gente joga mal e perde, a gente tem assim uma vontade de querer eliminar as pessoas do caminho de uma maneira muito precoce. A gente não quer dar tempo para que as coisas aconteçam, o tempo que todo mundo precisa. Então, eu não me sinto mais pressionado, nem menos pressionado. Eu não estou olhando, eu olho muito dia a dia. Para mim, final de campeonato, é todo dia que eu tenho para viver e para treinar. Eu vou fazer o meu melhor para a seleção, o tempo todo como eu fiz. Eu não tenho nenhuma satisfação de perder, muito pelo contrário. Coisa que me irrita profundamente, que eu me dedico imensamente. Para quem acompanha os treinamentos da seleção ou do Fluminense sabe que a dedicação ela é total para que as coisas corram bem. Quando elas não correm bem, eu não vou olhar para o meu trabalho e achar que ele é um fracasso, muito pelo contrário. Se o Fluminense, vou usar o Fluminense de exemplo, hoje que está aí, foi antes de ontem a final, o Fluminense não jogou bem em todos os jogos da Libertadores. O Fluminense teve jogos ruins, mas o Fluminense foi um time que todo mundo trabalhou muito, muita gente trabalhou muito. E esse trabalhar muito levou o time com muito mérito a ser campeão, mas podia não ter sido campeão. E o trabalho não ia ter que ser rotulado como ruim porque não ganhou, ou muito menos como um fracasso. Então, assim, a gente vai seguir trabalhando na seleção com muito afinco, com coragem, para levar as coisas do jeito que a gente tem que levar e fazer o nosso melhor. Não tem garantia de resultado, mas de trabalho justo e honesto, essa garantia eu dou a vocês todos os dias que eu estiver à frente dela. Boa tarde, Diniz. Aqui, Rodrigo Matos, do UOL. Sobre essa nova convocação de vários jogadores para o ataque, Diniz,
E a gente chama atenção também a ausência do Richarlison, né, que vinha sendo titular como centroavante. Eu queria saber se foi um entendimento que você teve de que não estava funcionando o setor nos últimos jogos, ou, enfim, o porquê da mudança e porquê também da ausência do Richarlison, se você está pensando em mudar o esquema de alguma forma, enfim. Rodrigo, assim, eu acho que mais do que o sistema, eu acho que eu tenho que procurar ser justo, olhar um pouco tudo que está acontecendo, e acredito que esses jogadores que eu convoquei, eles vão ter, para esse momento, mais condição de entregar aquilo que eu estou esperando para esse momento. O Richarlison é um excelente jogador, jogou muito bem na principal competição que tem no mundo, que é a Copa do Mundo, e não conseguiu entregar aquilo que ele pode nesses jogos, mas ele não jogou mal, principalmente a primeira perna no jogo da Bolívia e nem o jogo do Peru. É que a seleção é uma seleção, então ele concorre com outros grandes jogadores, e nesse momento eu preferi convocar outros. Diniz, aqui no fundo, bem na sua direção, mas na penúltima fileira, Aline Nastari, tudo bem? Da TNT. Primeiro eu queria que você falasse do Gabriel Jesus. A gente sabe que o Arsenal divulgou que ele estava com um problema muscular, não sei se ele viria só para o segundo jogo, para o primeiro jogo, se você chegou a se informar sobre isso e, enfim, sobre o nome dele na convocação. E queria também ouvir a sua opinião, se você concorda com um ponto que muita gente, quando fala do seu trabalho nesse momento na seleção brasileira, diz de talvez trazer mais jogadores que te ajudariam a acelerar um processo pensando em resultados. Dessa vez você não teve o Neymar, não teve Danilo, não teve o Casemiro, jogadores importantes para essa seleção. Você pensou um pouco nisso? Eu sei que você não gosta de pensar em resultado, isso tem zero a ver com o seu trabalho, mas da necessidade de resultado na última eliminatória para a Copa que tem nesse período que você está à frente da seleção brasileira. Aline, não é que eu não penso em resultado, eu penso muito no resultado. O resultado só não é a única coisa da vida e nem do futebol, né? Eu penso muito em ganhar o tempo todo. A gente pensa em ganhar, mas assim, eu me dedico aos meios para construir o resultado. E não fico obcecado, alucinado, porque se ganhar, ganhou, é tudo muito bom, e se perder, perdeu, é tudo muito ruim. Então eu tenho uma coerência que me move de atacar a causa, né, que é o treino e é o trabalho em si. O coração do meu trabalho é a causa e não o efeito. A gente vai correr, acredito que quando a gente melhora a causa, os efeitos eles tendem a consistentemente aparecer no momento certo. Então é isso. Quanto à convocação dos jogadores, eu vou sempre tentar convocar os melhores jogadores para acelerar o processo. A gente tem que dar chance e a gente só vai saber quando você tem os jogadores na mão e você vai trabalhando e vendo o que encaixa melhor ou não com aquilo que você está pensando. Então a gente precisa um pouco mais de tempo. Em relação à sua primeira pergunta, ela me fugiu aqui. A do Gabriel Jesus. O que aconteceu... se vocês repararem, essa convocação ela está sendo hoje mais perto, não foi por conta do meu momento do Fluminense prioritariamente. Coincidiu, até foi bom por conta disso também. Mas a nossa solicitação à CBF, a gente foi prontamente atendido, a CBF ela foi muito solícita em relação a isso, é divulgar a lista um pouco mais próxima dos jogos, justamente para os jogadores que às vezes têm lesão ou aqueles que estão com saúde. Quando você convoca muito previamente, depois você tem que desconvocar porque machucou, como aconteceu aqui já algumas vezes. E na última convocação, a gente não tinha convocado o Martinelli, um jogador do Arsenal. Eles se reportaram à CBF de uma maneira sempre não muito completa, então a gente não imaginava que o Martinelli podia estar pronto para jogar os jogos que a gente tinha diante da Venezuela e do Uruguai. E o Martinelli ficou pronto para jogar antes dos nossos jogos. Então, uma das coisas que a gente fez foi aproximar mais para ter menos erro nesse sentido. E o Arsenal, por conta disso também, a gente vai trazer o Gabriel para saber quais são as reais condições, porque a gente tem 15 dias ainda para os jogos. Então, a gente acredita que o Gabriel, pela lesão que ele teve, ele possa reunir boas condições para jogar. É um jogador que eu gostaria muito de contar para os 2 jogos. Então, a gente trouxe para ver. Se vocês repararem na lista também, a gente tem 24 jogadores. Caso aconteça alguma coisa com ele, a gente vai ter os 23, não vai precisar fazer uma nova mexida na convocação. Diniz, Márcio Douzé do Estadão.
Primeiramente, parabéns pelo título do final de semana. Obrigado. Em relação à seleção brasileira, como você avalia o desempenho da seleção nos primeiros 4 jogos e se você acredita que o que o Brasil demonstrou nesses 4 primeiros jogos é suficiente, enfim, para encarar a Colômbia e principalmente a Argentina, aí, que é campeã do mundo? Obrigado. A primeira perna da convocação contra os jogos contra a Bolívia e Peru, acho que a equipe foi muito bem, principalmente no jogo contra a Bolívia, porque não tem adversário fácil, nem o resultado não tem, mas isso acabou. E a gente conseguiu ser um time muito envolvente, criamos condições de fazer mais do que 5 gols e oferecemos muito pouco contra-ataque. Contra o Peru, a gente teve um jogo ok, a equipe fez uma boa partida, não foi espetacular, ganhou com merecimento, fizemos 3 gols para valer 1 naquele jogo. Quanto à Venezuela, principalmente no primeiro tempo, a gente fez o primeiro tempo muito bom, porque a Venezuela não é mais aquela Venezuela que fica no imaginário do torcedor e que não deve permear principalmente o imaginário de quem vive para dar boas informações sobre o futebol. A Venezuela tinha perdido de 1-0 fora, um jogo muito difícil, foi contra o Equador, né? Contra a Colômbia, que você considera um adversário difícil, então eles perderam 1-0 fora. Aí eles jogaram contra o Brasil e empataram, e a gente teve um jogo que a gente sofreu muito pouca finalização, e a gente teve muita chance de fazer o segundo, o terceiro, o quarto até o 5º gol antes de tomar o gol de empate. E logo em seguida eles jogaram em casa e ganharam de 3-0. Então a Venezuela não é um time que é desqualificado, muito pelo contrário, é um time bem treinado e com bons jogadores. E aí contra o Uruguai foi um jogo extremamente amarrado, muito tático, não foi um jogo da maneira que eu gosto que o time jogue. Mas o Uruguai tão pouco produziu. Se você pegar o primeiro tempo, teve uma finalização, que foi do Uruguai. Uma finalização, não teve nem para fora e nem dentro. Então foi um jogo muito difícil. E o Uruguai também é uma equipe muito forte, e jogando dentro de casa. Tem um centroavante do Liverpool, tem um zagueiro do Barcelona, tem o médio volante que é titular do PSG, tem, segundo muitos analistas, o melhor segundo volante do mundo, que é o Valverde. Tem o De La Cruz, que é um jogador pleiteado por clubes, todos os grandes clubes do Brasil e por clubes do exterior. Jogador ponta direita, o Peristre, jogador do Manchester United. Então é um time bastante competitivo. Então nós não jogamos contra um time frágil. Ao contrário, um time muito forte. E o jogo foi muito difícil. E a gente tem que reconhecer que a equipe foi mal. Então quando você fala assim, no cômputo geral, acho que a gente vai evoluir. E nesse momento de descida técnica e tática, que foi muito ruim contra o Uruguai, e a responsabilidade maior quando isso acontece é minha, do treinador, quando você junta tudo, eu acredito muito que a equipe tem tudo para dar um salto agora para frente. Então, a vida não é uma coisa do futebol, principalmente num campeonato tão difícil como é as eliminatórias. Não vai ser uma subida assim. Vai precisar desses momentos de ajuste e a gente saber melhorar quando as coisas não vão bem. Contra o Uruguai, acho que a gente, que pese a força do adversário, a gente poderia ter feito muito melhor. Diniz, Leonardo Siqueira, Puro Esporte, aqui na sua frente. Queria falar um pouco dessa tua intensidade, né? Que você, dia 4, você está lá no Maracanã, focado no Boca, pensando só no Boca, conquista teu objetivo, já está aqui no dia 6, convocando a seleção brasileira, um pouco comparando você ao Bernardinho, que ganhava a Superliga de Vôlei com o Rexona, já estava convocando a seleção brasileira para uma Olimpíada, para um pré-olímpico, e você passa um pouco dessa tua intensidade para o campo. E na seleção você perdeu alguns jogadores com contusão, talvez por essa intensidade. E foi tudo na lateral, você perdeu os 4 laterais, você agora convoca 3 laterais. Te preocupa essa intensidade tanto de repente ter mais lesões pela frente? E como é que é trabalhar essa intensidade com você? Porque o Bernardinho uma vez me disse que ele também precisava dar uma paradinha, cuidar do coração. Quando é que o Diniz cuida do coração? Meu coração está aí. Eu acho que eu teria problema se eu não fosse do jeito que eu sou. Mas eu acho que assim, a pergunta ela está meio invertida. Assim, o único jogador que machucou com a gente, por causa de lesão, foi o Danilo. O resto eles machucaram nos seus clubes. Então, teve só essa lesão do Danilo e ela é justificável por conta que o Danilo, comigo, tinha que fazer alguns movimentos físicos que ele não está fazendo mais, porque ele está jogando mais de terceiro zagueiro, ficando mais por trás. Então ele tinha que fazer sprints mais longos, então era um risco que a gente até sabia que poderia acontecer, e justamente naquele músculo de posterior, que é um músculo que é mais acionado para esse tipo de corrida. Acredito também ao contrário. Por exemplo, o Fluminense, hoje ele tem os 29 jogadores à disposição para a final. Então, assim, lesão, nos times que eu trabalho, é uma coisa que eu sempre garanto, que o jogador vai melhorar e que o DM
vai ficar muito mais vazio do que era. Então a gente tinha todos os jogadores do Fluminense à disposição para a final do Boca Juniors. A gente está em novembro e um time, eu acho que vocês devem saber, o time com a idade mais avançada que ganhou a Libertadores. Então, assim, trabalhar com intensidade e saber ouvir o jogador e criar um ambiente positivo para que as boas relações aconteçam é sinônimo para mim de saúde. Então, na seleção, os jogadores não têm machucado, dificilmente vão machucar comigo. Pode ser que machuque assim, de estranhar de um trabalho para o outro, mas por hora, mesmo na seleção, o único jogador que machucou com a gente na lesão que a gente pode ter uma certa previsibilidade, que é a lesão muscular, foi o Danilo, porque o Nino teve um problema no joelho e a gente não teve mais problema em relação a músculo lá. Diniz, boa tarde. Aqui no meio, Eduardo Semblano, no canal Fui Clia 3 na área. Primeiro de tudo, parabéns pelo título, mais do que merecido. Obrigado. 2 em 1. Talvez seja a data FIFA mais espinhosa do Brasil, mais difícil. Uma Colômbia muito física, fora de casa, que é sempre um problema. E a Argentina, que é a Argentina por si só. Aqui em Buenos Aires seria, de qualquer maneira, muito difícil. Talvez seja o teu grupo mais jovem desde que você chegou à seleção brasileira. Eu esperava o contrário. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E queria que você falasse se passa na cabeça da comissão, se passou pelo menos. É muito raro o Brasil ter tantos dias na Grande Comari para treinar em casa. Se você pensou, de repente, aumentar o número de jogadores no grupo para 25, 28, 30 jogadores que fossem, para dar uma rodagem, para que tivesse essa vivência de seleção brasileira. Se isso passa pela cabeça e se passou até então, até hoje. Parabéns mais uma vez, forte abraço. Não, obrigado. A gente já convocou 24 e muito provavelmente a gente vai ter mais o apoio de 2 ou 3 jogadores de base para completar. O grande problema assim, que a gente vai ter, mas não vai ter um número excessivo de dias para treinamento. Vai ter um pouco mais de dias para treinamento, que não justifica você trazer 5 jogadores depois, porque você vai ter que cortar 5. Então sempre tem um desgaste. Você trazer o jogador lá da Europa para vir para cá, para treinar e ser cortado, não está nem à disposição para entrar. Então, às vezes, tem que pesar se vale a pena. E a gente considerou que trazer mais jogadores do que a gente está trazendo, na minha opinião, não vale esse desgaste, porque é sempre uma situação ruim ter que fazer muitos cortes quando a gente vai colocar os jogadores para fazer os jogos. O Diniz, aqui atrás, à sua direita, Diogo Dantas, Jornal Globo. Diniz, depois dessas primeiras listas, você acredita que conseguiu, de alguma maneira, fazer isso que você falou, né, que se garante, né, que é ter um pouco de relação com os jogadores, desenvolver ali os seus conceitos? Vai ter tempo até você, digamos assim, entregar essa primeira missão para que você consiga implementar na seleção com esse rodízio de jogadores que você começa a dar sinal de que vai fazer para que eles atendam melhor os seus anseios? Eu acredito sempre que o trabalho, você vai acumulando o trabalho e a chance das coisas darem certo, elas melhoram, né? E não é dar certo, não é ganhar o jogo, porque eles podem ganhar o jogo e não jogar bem, né? E eles podem, às vezes, não ganhar um jogo. Eu repito para vocês, contra a Venezuela, principalmente no primeiro tempo, a gente não fez um primeiro tempo ruim. A gente fez um bom primeiro tempo dentro das condições que a gente tinha que fazer. Acho que com 8 minutos, 6 minutos, já tinha 4 ou 5 finalizações do gol. Então, a gente vai procurar melhorar o time. Na questão das relações, essa sim, quanto mais tempo tem, a gente vai conhecendo mais o tipo e a personalidade de cada jogador, como a gente consegue interagir, e nesse sentido, para mim, está em evolução constante, que é se não o pilar central do meu trabalho, um dos pilares centrais, é esse de a gente conseguir criar boas conexões com os jogadores. Diniz, aqui. Ana Flávia, do Distrito do Esporte. A CBF ontem confirmou um amistoso que vai ter em março com a seleção europeia da Inglaterra. Eu queria saber como isso muda a preparação daqui em diante. Não muda a preparação. Esse jogo nem está passando pela minha cabeça, vou falar a verdade. Aqui é só passar na Colômbia e depois a Argentina. A gente tem 2 jogos muito difíceis e a gente vai procurar fazer o melhor para que a equipe consiga ir bem e trazer bons resultados nessas 2 primeiras partidas aqui, das próximas partidas das eliminatórias. Diniz, boa tarde, aqui à sua direita, João Oliveira, Nosso Futebol. Queria perguntar sobre o João Pedro, um jogador que você conheceu, né, surgindo no Fluminense. Como é que você acompanhou essa evolução do futebol dele até essa convocação? Obrigado. Então, esse é um jogador que eu lancei no Fluminense com
17 anos, acho que 16 para 17, se eu não me engano. E ele respondeu sempre muito bem. Tem um tipo de personalidade que tinha tudo, era uma aposta que a gente tinha de que assim que ele saísse para o mercado europeu, ele ia conseguir ocupar o espaço que ele está ocupando. Então acompanhei no Watford bastante, sempre que podia, um jogador que eu tenho uma certa aproximação. E o João está evoluindo sem parada, tá? Então ele saiu de um time menor para um time agora maior, com um bom treinador, e está conseguindo responder muito bem a novos estímulos e a novos enfrentamentos, e teve a sua convocação de maneira muito merecida. Bom, vamos lá, as 2 últimas perguntas, só lembrando que quem faz 3 perguntas está tirando a pergunta de outros 2. Então, vamos fazer uma pergunta para a gente encerrar. Vamos lá, mais 2. Aqui, Diniz, aqui atrás. Alan Santos, do BTB Esportes. Ainda sobre as novidades, Douglas Luiz também aparece nessa lista. Queria que você avaliasse esse jogador. Ele tem uma marcação boa e uma chegada também, né? Além da bola parada também ser muito forte em escanteio e nas faltas também. Seleção brasileira que tem um tempinho que não faz gol de falta. O Douglas está sendo um dos destaques da Premier League, a gente tem acompanhado, é um jogador monitorado aqui há muito tempo, já teve na seleção principal, campeão olímpico, e é um jogador que assim que ele começou a carreira no Vasco, na Série B, a gente teve enfrentamentos, eu conheço ele desde muito jovem, e vive o melhor momento da sua carreira, e é uma convocação muito merecida, e além dessas características que você citou, é um jogador que tem muita imposição, e tem tudo aí para começar um novo momento na seleção também. Diniz, aqui atrás, no fundo, no meio, João Santoro, da Rádio Manchete. Um jogador da Colômbia chama muita atenção, obviamente que não só, que é o Arias, que treina com você, que é treinado por você já há mais de 1 ano e meio. Qual cuidado, por exemplo, você pode ter nessa partida, visando principalmente esse jogador que nas suas mãos evoluiu bastante dentro desse prazo que vocês estão treinando juntos? Obrigado. Sempre um prazer responder a pergunta sobre o Arias. De fato, ele evoluiu muito. Hoje é um dos grandes jogadores de futebol americano, mas a gente não vai precisar ter cuidado que ele está suspenso. Vamos lá, Dudinha. A última aqui, tá? Para encerrar. Obrigado. Diniz aqui. Rodrigo Loz, do GE. Você falou várias vezes de muita dificuldade nesses 2 jogos contra a Colômbia e a Argentina. Por que esses jogos vão ser tão difíceis para você? Se você pudesse detalhar um pouco mais, por que eles vão ser tão difíceis para a seleção brasileira? Os jogos têm tudo para serem difíceis, porque historicamente são 2 adversários que os jogos são difíceis. A Argentina, por si só, é a última campeã do mundo. Tem um dos maiores jogadores da história. E outros grandes jogadores, a equipe que mantém o treinador, então isso acho que já justifica a Argentina. E a Colômbia é uma das seleções aí nas últimas 2 ou 3 décadas aí que ganharam muita visibilidade no cenário mundial, com jogadores jogando em ligas europeias com muito destaque, e jogar em Barranquilla também é um fator complicador, que a gente sabe que ela é sempre muito difícil. Então, assim, essa é a previsão, só que a gente nunca sabe, depois tem jogos que eles se apresentam muito difíceis e na hora de jogar, ou eles são mais difíceis até do que estava prevendo, ou acaba ficando mais fácil. Então, assim, mas de antemão, a gente espera 2 partidas extremamente difíceis por alguns desses motivos que eu te falei, entre outros aí, que a gente, se pensar um pouco mais, vai ter mais coisa ainda. Mas a gente espera que o Brasil esteja muito forte para enfrentar esses 2 jogos.